Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos subindo na moto, estamos partindo para o trabalho. Vamos falar hoje sobre carnaval. XO! Criador, muito obrigado pela materaço. Carnaval. Uma festa, uma história, uma celebração, Como posso classificar isso? Não tem classificação. Carnaval é uma coisa dessas cuja origem a gente desconhece ao certo. E tem as suas maiores manifestações no Brasil e em Veneza. Em Veneza tem um grande carnaval. As origens são múltiplas, são controversas, inclusive a etimologia da palavra, que é algo que eu prezo bastante. Não se sabe se é carnavales da deusa carne, se é de carne aval, o aval da carne, estar ao aval da carne. Essa não é nem uma etimologia, mas seria uma reinterpretação. Não sabe se é carnaval, seria o de naval, de navio, remontando lá ao Egito Antigo, às procissões que acontecia no Nilo. Então a gente tem aí Egito, tem Roma, mais pra frente na história, né? Chegou aqui no Brasil com os portugueses, associado a isso a introdução de um ritmo africano, de vários ritmos, né? Não é linear a história do carnaval. Aliás, história nenhuma é linear. Tá aí um belo assunto para um outro vídeo. Mas dada essa origem caótica do carnaval, qual o movimento que eu faço? Um movimento mental. É buscar nessas múltiplas origens, nessas múltiplas teorias, algo em comum, algum resquício da origem, né? Porque deve ter uma origem. Se levarmos em consideração civilizações antigas, nós temos o quanto que a natureza influencia na vida daquelas pessoas, influenciava na vida daquelas pessoas, influencia até hoje, só que a gente não tem mais sensibilidade, né, de ler. E o carnaval precede a primavera. A gente tem aí primavera no hemisfério norte, né? Toda a nossa cultura vem do hemisfério norte. E esse período que precede a primavera, o finalzinho do inverno, levava a galera a uma reflexão. O inverno é marcado com uma reflexão lá no Natal. Você tem o solstício de inverno no Natal. Isso está relacionado a muitas e muitas religiões. Inclusive entrou para o cristianismo também. Essa característica de um momento que precede a primavera, que precede a fertilidade, requer uma reflexão. E que reflexão é essa? É a reflexão entre o caos e a ordem. No período do inverno temos a característica, né, do caos reinando, né, o reino do caos ali, onde tudo de ruim acontece, onde a noite é mais longa e tal. Você tem onde os fantasmas aparecem, todas aquelas histórias de terror e contos de fada acontecem ali nesse período do inverno. As pessoas não se aguentam mais dentro de casa, as pessoas não aguentam mais lidar com os seus vizinhos. Então há um esgotamento da ordem social, entende? As pessoas, como elas estão mais próximas umas das outras, os conflitos são maiores e tal. O período do carnaval, né, e entenda aí o período que precede a primavera, me parece, dada as múltiplas origens, que alguma sociedade que criou 3 dias de licença, dias para botar para fora
no sentido de catarse, não estou dizendo que eles pensavam a catarse. E toda a ordem social era mudada, ou então mascarada, ou então fantasiada. Ali, cena de filme, né? Você sobe no reboque e dá aquele salto de moto. Mas hoje eu não estou afim. Então foi criado esses 3 dias de licença para a instituição do caos. As pessoas se inclinavam para a bestialidade, como diz a professora Lucelena Galvão. O bestial vinha à tona. Então esse refrear dos corpos, usando aí um termo do Foucault, era liberado durante o período. Há várias festas e celebrações para que isso acontecesse de modo institucionalizado. Então você sai de casa, vai para a rua, mas vai para a rua como um bestial, descumprindo a ordem vigente e as outras pessoas que lá estão também. Algumas cidades, por exemplo, dava a coroa do rei para algum idiota da cidade. Que hoje a gente tem lá a entrega das chaves da cidade para o rei Momo. A cidade fica sob as ordens desse maluco. E todo mundo obedece nessa brincadeira de liberar-se da ordem. Tudo isso serve para que, após esse período, você pensa o quão é importante ter a ordem social, dada as consequências daqueles 3 dias de festividade. Visto que se você entregar a chave da cidade ou a coroa da cidade a um idiota qualquer, que inclusive pode ser você mesmo, o quanto isso pode ser caótico. É uma espécie de caos para valorizar a ordem. Então o carnaval tem diversas origens ligadas a esse tipo de pensamento, a esse tipo de reflexão. É nessa seara que eu costumo trabalhar, é esse tipo de reflexão que eu faço para entender a realidade hoje, né? E para entender o passado também. E por que eu estou falando de carnaval dessa maneira, sendo cristão? Porque nas igrejas, não sei como é na católica, mas nas igrejas evangélicas você tem isso, né? Era comum antigamente, né, há uns 20 anos atrás, quando não tinha redes sociais, você no domingo de carnaval ou no domingo posterior à semana do carnaval, ouvir as conversas do tipo: fulano de tal esteve no bloco, fulano de tal foi para o carnaval, né? Pessoas que eram da igreja que estavam lá no meio da folia. E esse ano a gente tem aí um consolidar das redes sociais. Esse ano foi uma chuva de crentes e filhos de crente, principalmente filhos de crente, né, no carnaval. Ou então pessoas que já estiveram na igreja e estavam ali fantasiados de alguma coisa fora da ordem, né? O homem se fantasia de mulher, outros se fantasiam de anjo, o outro se fantasia de diabo, enfim. E as fantasias dos super-heróis e arquétipos mais recentes, né? Os super-heróis da Marvel ou DC Comics, meninas superpoderosas, esse tipo de coisa. As pessoas têm tornado público aquilo que outrora era uma vergonha, mas é algo assim lamentável. Todo povo antigo tem a natureza como uma divindade, né? A natureza, ela é dinâmica, então você atribui a ela coisas antropomórficas. Então a natureza está feliz, está sol, está com raiva, cai um raio. Esse antropomorfismo criou uma série de divindades, e tentando negociar com essas divindades, com essas manifestações naturais, o povo da terra foi criando festas, foi criando celebrações, e essas festas são, além de cultos, são uma espécie de pedagogia do como viver aqui. E o carnaval tem essa importância. Porém, o cristão, como eu tenho falado aqui, não necessita de ferramentas para a compreensão do que é o seu ser. O cristão tem na revelação as ferramentas para a compreensão do funcionamento da sociedade e da natureza. É por isso que, principalmente o cristão protestante,
tem esse afastamento dessas coisas rudimentares, dessas ligações com ocultismos, e tudo isso dentro da igreja cristã é considerado menor. Esoterismo, simpatias, tudo isso é considerado algo menor. Por quê? Isso são ferramentas para a compreensão do seu espírito, para a compreensão da sua alma, de quem você é. Tudo é, de fato, aquilo que está lá no templo de Apolo. Homem, conheça-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e a natureza e os deuses, né? O cosmo, né? Enfim, vamos traduzir o negócio direito. As festas, como eu disse, são celebrações pedagógicas, educacionais também. E o cristão já tem toda a revelação. Então ele não precisa dessas bobagens. Isso é uma grande bobagem. Você ir para uma festa para experimentar o caos, para depois entender que a ordem é mais importante. Ora, quem é convertido, quem tem a mente de Cristo, já não se conforma com as coisas do mundo, né? Já não toma a forma das coisas do mundo. Então não precisa desses subterfúgios para pensar, para refletir. Ele reflete na oração, na meditação da Bíblia, né? Já que o cristão se tornou a religião do texto, eles vão ali para o texto e refletem, conversam diretamente com Deus, Criador de todas as coisas. Então pode perguntar a ele qual é a origem de tal coisa, qual é a razão de eu ser assim, de eu ser assado, enfim. Para o cristão, todas essas coisas são menores e o carnaval está dentro delas. É uma coisa menor. A gente não precisa de historinhas, contos de fada, mitologias, né? A mitologia é tratada como menor dentro do cristianismo, apesar de a sua origem ser mitológica também, mas aí a gente entra no esquecimento lá do Nietzsche. Mas tirando isso, as doutrinas cristãs têm um afastamento dessas coisas, que essas coisas são rudimentares, são de sociedades antigas, como eu venho falando aqui. E aí, ver um cristão ou alguém que se diz cristão participando dessas coisas, não é vergonhoso pela moral, pelo pudor, em relação à maturidade humana. É uma festa de juventude, é uma festa de um período que o cristão já deixou de lado. Nós já não fazemos coisas de menino, como diz o Paulo. Por isso é bem triste ver esse tipo de comportamento hoje. Mais uma vez, não é pela moral, não é pelo pudor, né, pela falta de, não é por desobedecer uma doutrina, nada disso. É triste porque não conhecem a origem da festa, estão querendo mais a bestialidade. E o carnaval é um momento de reflexão para deixarmos essa bestialidade, para entendermos que a bestialidade não leva a nada. Mas aí você tem uma pessoa que tem todas as ferramentas para vencer a bestialidade, e isso traz o bem comum, isso traz o bem viver da sociedade, e a pessoa joga tudo isso fora e diz: eu sou uma besta, com todo o trocadilho que esse improviso nos trouxe. E assim você tem uma noção de como está a nossa sociedade. E aí, se você quiser voltar lá nos primeiros vídeos, você vai ver que eu não sou um cara tão pessimista assim. Eu sou um cara bem realista em relação aos seres humanos que vivem neste planetinha que de fora parece azul. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Queria falar mais coisa, mas é muito pouco tempo. O carnaval é uma coisa enorme, variada, múltipla. Não dá para abordar tudo num vídeo só.